Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma alegria ter vocês conosco. Rose, parabéns pelo chute inicial desse estudo maravilhoso. Muito obrigado, viu? Muito agradecido. O SOS agradece imensamente. Com você. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, buscando a conexão superior, nos deixar envolver com o amor divino de Deus, que é nosso Pai, de Jesus, que é nosso mestre e presente amigo. E agradecer por esse momento sublime, onde nós nos reunimos em nome do Cristo para aprender um pouco mais sobre o teu evangelho de amor e sobre a doutrina dos Espíritos. Rogamos as bênçãos do mais alto, ao anjo Ismael, o patrono do Brasil, aos espíritos superiores, mentores do SOS Prece, que possamos, nesse momento, ampliar ainda mais a nossa compreensão da doutrina espírita, ampliando a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nos capacitar ainda mais para melhor viver e também para servir. Abençoe, Senhor Jesus, fortaleça os nossos esforços para que possamos perseverar no discipulado e também nessa jornada de autoconhecimento e de colaboração com a sociedade que precisa tanto de pessoas que possam ofertar os frutos de misericórdia e sabedoria para termos uma convivência mais pacífica, mais amorosa. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito precisamos da tua presença no meio de nós. E que, sobretudo, Mestre amado, que possamos também estar contigo. Que assim seja. Boa noite a todas e a todos. Todos me Boa ouvem? noite. Que bom. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade bendita de estar com vocês nesse projeto maravilhoso que é de entender Allan Kardec, que é de sentir Allan Kardec e servir com Allan Kardec, nessa seara maravilhosa do Evangelho, que apresenta para a gente essa estrada ascensional, esse caminho ascensional, onde cada dia que passa a gente se sente melhor, mais em paz, mais felizes, mais bem-aventurados. Então, ter um grupo como esse para estudar nessa proposta que é estudar a doutrina espírita, livro dos médiuns, eu vi revista espírita, maravilhoso, gente, vocês estão de parabéns, que Jesus abençoe vocês, fortaleça os esforços, ilumine esse projeto, que a gente precisa muito de projetos como esse, para, de fato, explorarmos ainda mais o ensino coletivo dos espíritos superiores. Feliz com essa oportunidade, mais feliz ainda quando eu vi o José Raimundo aqui, meu mentor encarnado. Bom demais, gente. Hoje, primeiro dia, olha a sorte que eu dou, né, gente? Livro dos Espíritos, introduzir no primeiro dia de estudo, maravilha. Feliz demais, ganhei um presentão. Agradeço muito, primeiro aos bons espíritos, por isso. Vamos refletir em torno desse livro maravilhoso, que, a meu ver, é o melhor livro, porque ele representa um divisor de águas, principalmente em toda solução dos maiores desafios da humanidade. Aqui a gente tem um conteúdo
que de fato fará diferença uma vez que tivermos acesso a esses princípios. O Livro dos Espíritos, publicado na sua primeira obra em 1857, nós vamos ver Francisco Thiersen e Zeus Van Tuyl contando como que foi a primeira vez que o professor Allan Kardec desce para dizer ao porteiro que a partir daquele dia eles não iriam procurá-lo como H. Rivel, que era o jeito que ele se apresentava, né? Hippolyte Léon Denis Rivel, o nome dele, e geralmente as pessoas o conheciam através até das suas obras no campo da educação como H. Rivel. E ele disse ao porteiro que a partir daquele dia, que era 17 de abril de 1857, eles não mais o procurariam como Rivel, mas procurariam como Allan Kardec. Ele morava numa rua chamada Rua dos Mártires, e aí o Zeus Van Tuyl coloca de uma forma poética o início dessa publicação que apresentava ali, de fato, um marco, um divisor de águas ali para a humanidade. Era, de fato, a interação com o mundo espiritual, assim, de uma forma concatenada, bem organizada, bem estruturada. E aí ele diz, morre a 17 de abril de 1857, Hippolyte Léon Denis Rivel, mas ressuscita com a aurora gloriosa do dia seguinte Allan Kardec. Allan Kardec, o discípulo do Cristo, Allan Kardec, o apóstolo do Cristo, e eu gosto muito de uma definição de Emmanuel, quando ele diz Allan Kardec, o apóstolo da renovação humana. Como aquele que organiza a estrutura, que é a terceira fase da revelação divina. Então, para quem quer conhecer em profundidade o conteúdo do Livro dos Espíritos, é muito bom ter acesso a uma biografia do professor Allan Kardec, porque dá para a gente um norte. Um outro livro também, que é muito importante para a gente conhecer um pouquinho da personalidade, é o que é o Espiritismo. Que ali nós temos as perguntas que foram feitas para o professor Allan Kardec, e a gente consegue perceber que ele não era só um erudito, ele era um homem de bem incomparável. Ele era, de fato, um espírito muito sensível, muito educado, muito gentil, e que sabia, de fato, que o conteúdo que ele estava tendo acesso naqueles primeiros movimentos seriam compreendidos em determinado momento por todos aqueles companheiros que eles se encontravam, o padre, o cético. Então, é uma obra muito boa, gente. Quem quiser aprofundar, pega o que é o Espiritismo, pega a biografia de Allan Kardec, por Zeus Van Tuyl e Francisco Thiersen, dá uma lida, para entender também, principalmente, essa primeira parte que nós vamos refletir, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Para começar o estudo de uma obra, a gente parte de onde? Hein, gente? Quando a gente começa o estudo de uma obra, a gente parte de onde? Podem escrever no chat ou falar aí, tá? Se quiserem. Para o estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai começar o estudo do Livro dos Espíritos agora. Para começar a refletir, entender, a gente parte de onde? Da questão número 1 do Livro dos Espíritos? Da introdução? Até um pouco antes da introdução. A gente parte do título da obra. Isso é muito importante, tá, gente? Nós vamos observar que em toda a estrutura do Livro dos Espíritos e das demais obras de Allan Kardec, ele, como um educador, ele teve todo um cuidado. Todo cuidado. De escolher os termos, os nomes, de criar neologismo, outros nomes que traduziriam uma melhor ideia sobre os termos. Eu liberei o vídeo aqui, mas vocês estão me vendo em tela cheia? Sim? Ok. Eu prefiro ver vocês. Então,
ele não escolhe o título O Livro dos Espíritos à toa. Ele não escolhe esse termo, esse título. E também, quando a gente abre o livro, na primeira capa do livro, nós temos assim, filosofia espiritualista. Então, a gente vai começar compreendendo daí. O Livro dos Espíritos é o livro primeiro, que logo depois, em cada livro, dentro do Livro dos Espíritos, será desdobrado em uma outra obra. Então, é um livro base de estrutura, de alicerce, de elementar. Então, você vai construir um edifício, a primeira coisa é o alicerce. E aí ele diz, o Livro dos Espíritos. Então, veja bem, ele não assina o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele assina Allan Kardec e coloca como título o Livro dos Espíritos. Depois ele vai explicar no Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina não é kardecista. Ele não explica dessa forma, tá? Estou usando o termo aqui e a gente vai refletir partindo disso. Ele fala, olha, na primeira fase da revelação divina está personificada em Moisés. Na segunda fase da revelação divina está personificada em Jesus. Mas na terceira fase da revelação divina, não existe uma personificação, porque não é obra de um, mas é obra de um coletivo. É obra da pleiade de espíritos superiores, que ele vai denominar como sendo os espíritos com letra maiúscula. Então, não é o livro do Allan Kardec, é o livro dos espíritos. Aqui o professor Allan Kardec fica em segundo plano, diferente das demais obras que ele faz um estudo das várias linhas de pensamento, trazendo uma concordância ou refutando as doutrinas, como na obra Gênese, como na obra O Céu e o Inferno. Estou me fazendo entender? Então, aqui ele fica como aquele que organiza e estrutura o ensino coletivo dos espíritos superiores. Então, ele vai dizer, o livro é dos espíritos. E aí, quando ele coloca como filosofia espiritualista, ele não coloca como filosofia espírita. Porque a doutrina não é uma filosofia espírita. A filosofia espírita está conectado com a religião e a ciência. Não existe religião espírita, existe ciência, filosofia e religião. Não existe ciência espírita, existe ciência, filosofia e religião. E não existe filosofia espírita, separado. Existe ciência, religião e filosofia. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, aqui ele não coloca na capa do livro, na contracapa do livro, filosofia espírita. Ele coloca filosofia espiritualista. E aí que eu quero chamar a atenção para esse caráter educativo da doutrina espírita, em formar novos pensadores, em desenvolver o nosso senso crítico, a nossa atenção para os mínimos detalhes, analisar, comparar, refletir, linkar informações. E aí a primeira coisa, Rose, mas que filosofia espiritualista é essa? Será que há distinção entre a filosofia espiritualista e a filosofia espírita? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, há pontos em comum, tanto na filosofia espiritualista quanto na filosofia espírita. Por quê? Porque ambas tratam da crença ou da existência do espírito após a sua desencarnação. Então, a imortalidade da alma. E numa reflexão de que o ser humano está para além da matéria. Está para além da matéria. Então, tanto a filosofia espiritualista quanto a filosofia espírita
possuem esses pontos em comum. Que o ser humano está para além da matéria, que o ser humano é um espírito imortal. Ok até aqui? Tranquilo? Então, quais que seriam as linhas de pensamento que possuem uma filosofia espiritualista? O neoplatonismo, por exemplo. A teosofia. Rosa Cruz. Maçonaria. Algumas partes do hinduísmo. Trazendo para o Brasil, nós poderíamos pegar, por exemplo, as duas religiões de matriz africana dos povos originários, Umbanda e Candomblé, por exemplo. Até com uma reflexão partindo de uma experiência no campo da comunicação com aqueles que se encontram do outro lado da vida, do mundo invisível. Então, aí está os pontos que são em comum entre a filosofia espiritualista e a filosofia espírita. Porém, aí vem uma questão um pouquinho diferente. Porque dentro da filosofia espírita, dentro da filosofia espírita, aí nós já estamos lidando com o ensino coletivo dos espíritos superiores, e aí tem uma doutrina específica, sistematizada, codificada, estruturada e organizada pelo professor Allan Kardec. Representa a terceira fase da revelação divina, não é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião ao mesmo tempo. O próprio professor Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo é uma ciência de características filosóficas com consequências morais. Ele só é espiritismo quando estão conectados esses três aspectos. Então, quando a pessoa perguntar para você, qual que é a sua religião? Você pode até virar para ela e dizer, eu sou espírita, mas você tem que entender que o espiritismo não é uma religião convencional, é uma filosofia de vida. Ok? Tranquilo? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Estou lançando as primeiras sementes para nos instigar, para a gente buscar com Kardec o conteúdo para ver se faz sentido ou não faz. E aí eu já quero deixar para vocês aqui a reflexão do seguinte: a gente vai ter a segunda parte, que é uma troca de ideias. Quando a gente vai tratar da filosofia, não existe certo e errado. Não existe concordo ou não concordo. O conhecimento, a gente sempre vai partir de algum lugar. No aspecto do conhecimento, até o que muita gente considera errado é um lugar que você parte para edificar um raciocínio, uma reflexão, para comparar. Porque a nossa mente funciona por comparação. Então, por exemplo, eu citei, existem os pontos que são comuns com a filosofia espiritualista. E o espiritismo está para além. Porque o espiritismo é mais ainda do que uma filosofia espiritualista. É isso que o professor Allan Kardec está querendo dizer. Que a obra se trata de uma filosofia espiritualista. E aí depois ele vai falar, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, sintam-se à vontade depois para participar, sem essa preocupação, será que tá errado? Será que tá certo? Não, em filosofia não tem isso. Filosofia, a gente sempre vai ficar naquela sem dar grandes certezas, porque quando você estabelece uma certeza, acabou a busca pelo conhecimento. Em filosofia, a gente não dá certeza de nada. Por quê? Porque nós somos pobres de espírito. O processo de busca pelo conhecimento, ele é constante. Então, o dia que a gente virar e falar, já sei, pronto, não precisa aprender mais nada, aí de fato é um grande equívoco. Porque
A nossa caminhada é a escada de Jacó, né? Que não possui o último degrau. É um caminho constante. Então, isso é que é bacana. Vocês podem compartilhar, comentar à vontade. Porque o nosso esforço de refletir, de raciocinar, de analisar e de ver coerência é que é o mais válido. É isso que produz em nós a transformação, partindo de uma escolha. A gente passa a agir de forma diferente, não é porque os espíritos disseram que é assim, não. A gente entende a lógica do ensino. Então, vamos voltar aqui para recapitular. O livro dos Espíritos, professor Allan Kardec como o responsável por organizar e codificar, para dizer que não tem personalidade humana, aqui nós estamos falando de um conteúdo superior, é uma visão superior da vida sobre a nossa realidade material também. E aí ele estabelece, ele coloca como a filosofia espiritualista para dizer, olha, é um assunto do universo do espiritualismo, mas nós iremos ir para além disso. Nós iremos tratar sobre uma doutrina estabelecida sobre 3 bases. E na introdução, tem gente que pula a introdução, acho que foi a Sandra que colocou, quando a gente vai estudar, a gente parte sempre foi Sandra? Da introdução. Isso mesmo, tem que fazer o estudo da introdução. É igual prefácio. Né? Você, começando da introdução, e aqui eu uso sempre a tradução da LAC. Quem faz a tradução é Herculano Pires. O filósofo Herculano Pires, vocês devem lembrar, Herculano Pires, lá no Pinga Fogo de Chico, vocês lembram? Pinga Fogo de Chico, estava lá Herculano, o filósofo. O Herculano Pires, ele publicou algumas obras com o pseudônimo Irmão Saulo. Então, tem algumas obras publicadas por ele, inclusive Astronautas do Além. Tem umas outras obras bem interessantes aí. Ele era um dos tradutores. Só que o Herculano Pires, ele faz a introdução da introdução. E eu achei que ele complicou um pouquinho, porque quando a pessoa pega a introdução de Herculano, ele com um pensamento sofisticado e bem, vamos dizer assim, erudito, se a pessoa for na introdução do Herculano Pires, poderá talvez se perder um pouquinho, porque ele tem um pensamento muito elaborado. Agora, veja bem, as demais traduções, como da FEB, por exemplo, que trata de uma tradução partindo do original, ela tem uma linguagem assim um pouco diferente, ela não tem essa introdução, ela tem a introdução que o professor Allan Kardec faz da obra, tá? Então, isso é importante ressaltar, porque o esforço do Herculano Pires foi dar uma visão geral da doutrina espírita. Então, para a pessoa entender o pensamento de Herculano Pires, teria que ter uma visão da doutrina como um todo, para depois voltar de novo, e aí vai perceber que ele fez ali um verdadeiro tratado, um estudo sobre a doutrina espírita. Na introdução do professor Allan Kardec, ele parte de uma reflexão explicando as diferenças entre espiritismo e espiritualismo. Então, veja bem, quando eu viro e digo, a gente tem que entender o título, depois entender a descrição que ele faz de filosofia espiritualista. Eu estou exatamente copiando ou seguindo a orientação do professor Allan Kardec para fazer distinção entre os termos. Ele já começa explicando o seguinte, olha, há uma grande diferença entre espiritualismo e espiritismo. E aí, olha o que é o trabalho de um professor. Ele começa dizendo, para coisas novas, tá dando para ouvir o ruído ou não? Latido de cachorro. Minha filha, gente, desculpa aí. Dá para ouvir, mas você não estava trabalhando, não. Próximo vez eu vou fechar a porta, viu? Eu também quero participar do estudo. Veja bem, ele fala assim, ó, para coisas novas é necessário termos novos. Eu vou compartilhar aqui a Bíblia do Caminho. Não sei se vocês estão com o livro aí.
Bíblia do Caminho. É um site, tá, gente? A minha tradução aqui do Herculano é um pouquinho diferente, eu gosto sempre de comparar. É hábito mesmo de filósofa. Ele fala assim, ó, para as coisas novas, vou ler aqui, vocês vão percebendo a diferença aí da tradução, tá? Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocabulários. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, têm uma simplificação bem definida. Deixa eu ver como é que está aqui. Dar-lhes outra, para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas, já tão numerosas, de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Vou ler tudo, depois a gente volta a refletir. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, que eu falei anteriormente. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, eu quero chamar a atenção para esta palavra, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando para o espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio, aqui ele vai fazer uma definição. Cadê? Tem por princípio, isso é importante para a gente guardar. As relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Olha lá. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa a razão porque traz no seu título as palavras filosofia espiritualista. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é quanto à questão que ele vai dizer. Para uma doutrina nova é necessário termos novos. Para quê? Para evitar confusão mesmo. A gente pega uma palavra, vou dar uma pausa aqui na apresentação. Você pega uma palavra, vou pegar uma palavra aqui que está inserida na própria obra, o Livro dos Espíritos. Ordinário. E vamos pegar também radical. Se a gente parar para analisar o sentido da palavra, o significado da palavra ordinário, o significado vai depender do contexto que está inserida a palavra ordinário. Exemplo, questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, nessa ordem. Respondem eles, muito mais do que imaginais. Por quê? De ordinários, porque comumente, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E aí, uma vez eu vi uma senhorinha dizendo, tá vendo? Esses espíritos aí são tudo ordinários. No sentido das obsessões. É por isso que a gente é obsidiado, porque eles são ordinários. Dentro do sentido vulgar, dentro do sentido comum, da palavra ordinário, que nós empregamos a palavra ordinário em muitos momentos, para dizer que uma pessoa sem caráter, uma pessoa com o coração endurecido. O que vai fazer a distinção desses significados, do sentido da palavra, é o contexto que está inserido. Exemplo, eu grifei ali a palavra radical. Pergunto eu para vocês.
Nós espíritas devemos ser espíritas radicais? O que vocês acham? Nós espíritas devemos ser espíritas radicais? Já que nós estamos fazendo filosofia espírita, o que a gente tem que perguntar? Não, de jeito nenhum. Vocês têm certeza? Tudo que vocês disserem será usado contra vocês a partir de agora. Olha aqui, vou repetir novamente. O sentido da palavra vai depender do contexto que está inserido. Se eu falo assim, gente, vocês acham que nós espíritas devemos ser radicais? A gente deve ter o cuidado de perguntar assim, qual sentido você está empregando a palavra radical? Porque a palavra radical significa tomar as coisas pela raiz. Então, se for no sentido da fidelidade dos princípios kardecianos, de na base e na fonte devemos ser espíritas radicais. Se for dentro do ponto de vista do fanatismo da crença cega, de jeito nenhum. O que o professor Allan Kardec está dizendo? Em muitos momentos nós estamos falando da mesma coisa, porém de forma diferente e não há concordância. Mas as duas pessoas têm razão. É apenas uma questão de ângulo, de pontos de vista. Então, é muito importante o entendimento real do que a pessoa está querendo dizer. Só que, por exemplo, na questão do Livro dos Espíritos, quando traduzem, não existe uma notinha de rodapé para dizer, olha, o sentido pelo qual os espíritos estão empregando a palavra dentro do contexto tal. Por quê? Porque isso já foi dito na primeira questão, que é a introdução do livro, onde ele vai explicar que, para evitar esse tipo de confusão das palavras que possuem significados diferentes, ele, então, para uma doutrina nova, cria termos novos. É nesse sentido que ele vai dizer, não dá para chamar de filosofia espiritualista. Por quê? Porque o espiritismo vai para muito além de uma filosofia espiritualista. Chamariam, então, de filosofia espírita. Porque, por exemplo, no neoplatonismo não existe a crença da interação dos espíritos desencarnados com os encarnados. Isso é algo específico da doutrina espírita. Isso é uma revelação partindo da ciência espírita, da ciência de observação. Por isso que não existe espiritismo se ele não for tríplice, porque o espiritismo parte da ciência. Mas não é a ciência convencional, é uma nova ciência. Não é uma filosofia convencional, é uma nova filosofia. Não é uma religião convencional, é uma nova religião. Então, quando eu disse para vocês, se alguém perguntar para vocês assim, qual é a sua religião, é importante que a gente saiba que o espiritismo é um outro tipo de religião. Nós estamos aqui conectados no mesmo pensamento, numa mesma ideia. Estamos sintonizados. Existe um artigo da Revista Espírita, onde o professor Allan Kardec pergunta, o espiritismo é uma religião? E ele fala que é uma religião no sentido da consequência moral dos princípios da doutrina espírita, e também num sentido de religar, de religião no sentido de religar, de conectar pensamentos. Então, quando nós estamos numa reunião espírita, ali existe o caráter de religare. O que significa religare? Religar o que está separado. Não é religar a criatura ao Criador, é religar o que está separado. É religar a criatura ao Criador também, se a pessoa se considerar que está afastada da divindade, como, por exemplo, está narrado na parábola do filho pródigo, do indivíduo que se afasta do pai. O pai continua no mesmo lugar, quem se afasta é ele. Então, compreendendo isso, facilita demais os nossos estudos, porque eu já vi pessoas dizendo, olha, mas está falando que o espiritismo é ciência? O que a gente não vê na casa espírita é as pessoas estudando artigos científicos,
falando da ciência do ponto de vista da antropologia, das ciências médicas, não é a ciência convencional uma nova ciência, é a ciência de observação do mundo, da interação com o mundo espiritual com o mundo corporal. O objeto são os espíritos. Conseguem compreender? Estudo do magnetismo, por exemplo, ciência espírita, que é você saber como que se opera uma cura, na substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso é ciência espírita. Filosofia não é Nietzsche, Schopenhauer, Platão, Aristóteles. É uma nova filosofia. É uma filosofia que visa compreender o mundo espiritual, o que o mundo espiritual pode nos dizer sobre o mundo corporal, sobre as leis morais da vida. Religião no sentido de transformação da humanidade, na nossa conquista de virtudes e valores. Por isso que ele diz que o espiritismo é uma ciência de características filosóficas com consequências morais. Qual que é a consequência moral? É quando a gente compreende o ensino coletivo dos espíritos superiores, e isso faz uma mudança no nosso modo de compreender a vida, de sentir a vida e de viver a vida. É só nesse sentido que é o caráter religioso da doutrina espírita. Mas a gente não tem um ser que é um representante do espiritismo. A gente não tem hierarquia, não tem sacerdócio. Você não tem absolvição. Eu vou na casa espírita e lá vai ter um médium, o espírito vai me ouvir, vai me absolver dos meus pecados. Não tem isso. Conseguem compreender sutileza? Não tem hierarquia, não tem dogma. Rose, mas e a reencarnação? O dogma da reencarnação é como lei. Por quê? Você querendo ou não, a reencarnação é uma lei. Uma vez perguntado para o professor Allan Kardec, todos que acreditam na reencarnação vão reencarnar? Ele disse sim. E os que não acreditam? Ele disse, vão reencarnar do mesmo jeito, que é a lei da vida. É nesse sentido... Gente, o barulho tá muito alto, o cachorro não tá, não? Tá, não? Tá alto? Não tá atrapalhando, não. Tá. Né, Fernando? Aqui, a cachorrada hoje resolveu todo mundo. Veja bem, até aqui tá tranquilo, turma? Então, acompanha a linha de raciocínio. A gente está ainda entendendo as palavras, os termos. Rose, mas não, isso aí é bobagem. Gente, não é, não. Bobagem, não. Às vezes a gente discute por uma questão de entendimento de termo. Olha a internet como está aí hoje em dia. Uma brigaiada, uma confusão. As pessoas, ambas têm razão. Mas é uma questão de entendimento. Então, isso faz toda a diferença. Quando ele vai dizer, por exemplo, aqui, denominamos os adébitos do espiritismo como espíritas ou espiritistas. Por que o termo kardecismo, embora usual, ele é um termo que não define muito bem? Porque o próprio professor Allan Kardec diz que não tem uma personificação da terceira fase da revelação divina. Então, nesse sentido, compreendendo, o ideal é nós estabelecermos, conforme ele estruturou, a ideia de que a doutrina é espírita, ou seja, é dos espíritos. Naquele sentido de podem queimar-se os livros, mas não queimam-se os espíritos. Quando a ideia de um homem é uma teoria hipotética que pode estar certa ou que amanhã pode ser refutada. Se a doutrina espírita fosse a ideia de um homem encarnado, ela poderia conter erros. Mas como é dos espíritos superiores, eles falam do que eles veem. Isso é lindo, tá? Porque o professor Allan Kardec não estruturou a doutrina apenas com a comunicação dos espíritos superiores, porque ele pegava as mensagens como um todo e dizia assim, por que tem espírito que responde uma coisa e o outro espírito responde outra? E eles disseram, porque cada espírito responde mediante ao seu conhecimento, ao conhecimento consolidado e adquirido.
Então, os espíritos que, vamos dizer, em condição mediana, que não eram superiores, contribuíram também. Isso é o aspecto empírico comparativo da ciência espírita. Os inferiores contribuíram também. Quem lembra do filme? Do filme, né, de Allan Kardec, ele entrando para debaixo da mesa para ver se ele achava fraude. Aquele espírito de ciência, investigativo, a ponto dele virar e dizer, olha, se em algum momento a ciência avançar e mostrar que a doutrina espírita tem algum ponto, está equivocada, ficou a ciência. Gente, isso é de uma abertura, a gente não vai ver isso dentro do aspecto, e por isso que é filosofia, tá? Dentro do aspecto da evolução do pensamento religioso, a gente não vai ver isso, é só com o professor Allan Kardec, que tem essa abertura, que tem essa reverência para o progresso, para o novo, né? Quando ele diz que se em algum ponto a doutrina ferisse a ciência, é para a gente ficar com a ciência. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma crença, não é algo para ser acreditado. Oh, se Deus quiser, se Deus quiser, Deus já fez o que tinha que fazer. Quem tem que saber o que a gente precisa fazer somos nós. Porque não dá para entregar para Deus. Agora é conosco. Já tem o Evangelho, maior código de ética da humanidade. Já tem a doutrina espírita. Então, com a doutrina espírita, compreendendo o ensino coletivo dos espíritos superiores, o nosso posicionamento diante da vida se dá um posicionamento muito mais responsável. Daí ele virá e dizer que, eu vou até colocar aqui de novo, ele fala assim, olha, eu vou grifar aqui. Deu para ter uma ideia quanto à questão do radical aí, gente? Deu? Aqui, ó. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. E aí eu acho interessante, a Bíblia do Caminho tem até, vou até tirar o grifo aqui, ó. Quando aparece azul, é porque é um link clicável. Você pode clicar, você vai ter um estudo que trata sobre aquela palavra. Espiritista, espiritualismo, espírita, espiritualismo, tá? Isso é muito bom, um site muito bom de pesquisa e de estudo. Agora, veja bem. Quantas pessoas não têm uma ideia do materialismo como sendo apego à matéria? Muita gente pensa que materialismo é apego à matéria. Não, gente, materialismo é uma doutrina materialista. Vai para muito além do apego à matéria. A doutrina materialista é uma corrente do pensamento. Inclusive, existem ciência e filosofia que tem como base o materialismo, como doutrina. Vou dar um exemplo. Isso. A Bíblia do Caminho é esse site que eu estou usando aqui, tá? Vou colocar o link aqui para vocês conhecerem. Vou colocar aqui no... É um site que tem todas as obras da codificação kardeciana, todos os evangelhos, a Bíblia como um todo, todas as praticamente 500 obras do Chico, tem muita coisa, tá? Na Bíblia do Caminho, vale a pena conhecer para quem não conhece. Coloquei o site aí, o link do site no chat. Então, veja bem, eu estava falando de quê mesmo? Vamos ver se vocês estão antenados aí. Então, na hora materialismo e espiritualismo. Eu estava falando de correntes da filosofia e da ciência que são de base materialista, né? É só para ver se a turma está dormindo. Uma hora 10, 54 minutos, já dormiu metade. Estou brincando, vocês estão super alertas aí. Veja bem, a psicanálise, base materialista. A psicologia, base materialista. O que é a base materialista? Não considera o espírito antes do mergulho na matéria ou depois. Então, é um recorte.
Quem que é a Rose? A Rose nasceu em 9 de março de 1980. Rose não é um espírito milenar. Rose vai desencarnar quando? Tomara que com 110 anos para lá. E Rose vai desencarnar, viver bastante, aprender bastante. Então, é só esse recorte. Não existe nada antes, não existe nada depois. E outra, se não existe nada antes e depois, todas as nossas escolhas, decisões são pautadas nessa realidade. Eu vou escolher, eu vou pensar, eu vou estruturar a minha vida dentro da base materialista, doutrina materialista, no que existe aqui, porque eu não tenho garantia se existe alguma coisa para além. E se não tiver nada para além, eu quero ganhar, eu quero ser bem-sucedida, é agora. Porque eu não tenho garantia de nada, eu não tenho prova de nada. Ou seja, aí que a gente começa a entender o porquê que o professor Allan Kardec fala que ele vai dizer que o espiritismo é o oposto do materialismo, e ele diz que só existe uma coisa que o espiritismo veio combater. A única coisa que o espiritismo veio combater. Porque do mesmo jeito que Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. O espiritismo também diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Fulano é evangélico, deixa fulano no cantinho dele, com o pensamento dele, a linha de pensamento dele. Fulano é católico, deixa o católico com a linha de pensamento dele. O professor Allan Kardec diz lá no que é o espiritismo, com o padre, ele falou assim, se eu posso formular umas perguntas para o senhor? Aí o Kardec falou, com prazer. Mas antes que você inicie as suas perguntas, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não vou tentar te convencer a nada. Você quer conhecer o espiritismo? Leia as obras. Tá, já mandou essa. Por quê? Liberdade de consciência e liberdade de pensar. E ele fala, o espiritismo não veio converter o católico a espírita. O espiritismo vem para aqueles que não possuem uma base, uma fé, para os descrentes. E ele fala, se a pessoa está insatisfeito, beleza, tranquilo. Mas que não deve ser objeto de preocupação da nossa parte converter as pessoas que já possuem uma fé, uma crença em espíritas. A menos que elas busquem, é claro. Mas então, o que ele vai dizer para a gente? Quanto à questão dessa percepção do que o espiritismo pode ir para mudar ou diluir ou eliminar o materialismo em nós. Porque na medida que a gente vai estudando, o espiritismo vai fazendo com que a gente compreenda o mundo espiritual e a gente passa a valorizar mais o mundo espiritual do que o mundo material. A gente compreende que o mundo material é uma realidade, por isso mergulho na matéria, que ele é importante, mas que ele é um meio. Ele não é um fim em si mesmo. Então, as nossas decisões não podem ser tomadas partindo de uma base materialista. O que é a base materialista? É o ganho imediato. Eu penso só no agora. E depois? E aí, só para a gente compreender isso, eu vou pedir a permissão para pegar uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que está dentro da Lei de Progresso. É a 799 do Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec pergunta o seguinte, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? 799. Compartilhar com vocês, porque essa questão nos faz compreender essa colocação do professor Allan Kardec quando ele diz que o espiritismo, ele vem destruir o materialismo. Ele fala, 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o
progresso. Aqui nós estamos dentro da lei de progresso. Resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse, ou os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, é a dúvida que o materialista tem. O homem perceberá melhor que, por meio do presente do hoje, nós podemos nos assegurar do futuro, ou preparar para o futuro. Gente, se o amanhã é resultado do hoje, abolindo os prejuízos, em outras traduções, os preconceitos de seita, de casta e de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve, olha lá, a religião, a consequência moral do espiritismo, que os há de unir como irmãos. Gente, questão dessa aqui, a gente fica 3 horas refletindo pela profundidade da resposta e o impacto da resposta dentro de uma perspectiva de progresso social. Não é progresso dos espíritos, não. É social. Então, o que é o materialismo? Uma chaga da humanidade. Olha onde impacta isso. Existem pessoas que se matam devido ao materialismo. O que significa isso? A fuga da dor e do sofrimento. A pessoa não considera que a vida continua. Ela considera que morreu, acabou. Uma das raízes, das causas do suicídio é o materialismo. Desigualdade social, materialismo. Estou me fazendo entender que materialismo não é apego à matéria, é uma crença, é um modo de entender a vida. Exemplo, diferença de seita, casta e cor. Pessoas que acreditam que existem, outras que devem servir. O lugar daquelas pessoas é apenas para servir. Essas pessoas não têm direitos de igualdade, elas estão ali para servir. Existe ou não existe essa linha de pensamento hoje? Sim ou não? Existe ou não existe a estrutura social do racismo? Existe. Tá aí, ó. É materialismo. O racismo, ele vem do materialismo. Então, o que é preconceito de casta? Ah, não, casta só tem na Índia. Como que só tem na Índia, gente? É um modelo de pensamento. Seita, casta e cor. Conseguem compreender? Então, quando ele fala para a gente, para nós nos atentarmos com as palavras, com os termos, é para isso. É no sentido da gente compreender em profundidade o que os espíritos superiores querem nos dizer. Para isso tem que ter um dicionário do lado. Para uma consulta. Quando eu falo que a Bíblia do Caminho é boa, é nesse sentido. Você vai lá, você está numa questão, determinada questão, que o professor Allan Kardec fala assim, vide questão de número tal. Vai ter a questão em azul, você clica e você vai exatamente para o ponto em que o professor Allan Kardec nos orienta para termos uma visão mais completa do assunto. Então, não dá para eu pegar o livro dos Espíritos para ler, passar pela palavra materialismo e achar que eu entendi. Se eu considero que materialismo é apego à matéria. Não, gente. Na minha decisão, se eu não parar para pensar, para analisar, para refletir e para pensar assim, qual que é o impacto que isso tem para a minha vida daqui a 10 anos, 20, 30, considerando que daqui a 5 pode ser que eu esteja no mundo espiritual. Se eu não paro para pensar nesse viés, se eu não paro para considerar que eu posso me comprometer espiritualmente com uma decisão pensando só no agora, é materialista. Serei uma espírita materialista. Se eu considero apenas o êxito material, social,
eu sou uma espírita materialista. Se eu considero que o sucesso, ele é só material, se eu penso que a vida é uma hierarquia onde eu mando e o outro tem que obedecer, eu estou desconsiderando uma hierarquia dentro de um aspecto que é moral. Sobre autoridade moral. Que não é de credenciais humanas. A verdadeira credencial não é com base materialista, ela é moral. Então, todo esse conhecimento dá para a gente uma base, para a gente começar a ler mais atento nas palavras. Ih, nossa, agora eu me deparei com essa palavra aqui, não sei o significado. Peraí, deixa eu ir lá no dicionário para entender. Deixa eu buscar aqui mais informações sobre essa questão. E aí, quando a gente lê, voltar para ler, nós vamos ter outra percepção daquele contexto que está inserido a palavra. Eu vou passar agora a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar, perguntar, porque nosso horário aí já encerrou. Se vocês quiserem formular alguma pergunta, tá? Lembrando que a gente está aqui para estudar juntos mesmo, sem aquele pensamento de tem que correr, tá, gente? O objetivo é qualidade do estudo, e não quantidade, ficar lendo um tanto de coisa, é qualidade da reflexão. Quem será o primeiro? Fica à vontade, Antônio. Boa noite. Boa noite, Rose. Obrigado pelo estudo, pelas ponderações, sempre muito assertivas, né? Só fazer algum apontamento aqui. Eu achei muito interessante a maneira como você expôs o tema, que vai de encontro muito ao que o Wagner Gomes da Paixão, que é um estudioso do Espiritismo, estudou com o Chico Xavier. Ele fala assim, que o aspecto da doutrina espírita é eminentemente moral, né? O aspecto religioso, das práticas religiosas, do ritualístico, ele tem discussões mais apaixonadas, né? Mas ele fala assim, fica por conta do protestantismo, do catolicismo, que se dão bem com isso, né? Que se identificam com isso, né? O espiritismo tem mais a questão do cunho moral. Eu acho isso bem relevante e evita com que a gente entre numa seara de discussão infrutífera e inócua, né? De coisas do tipo, eu não acredito em reencarnação, trazendo a doutrina espírita para o espaço religioso, que não é o propósito nosso, né? Assim, pelo menos, particularmente, eu entendo que seria mais a moral do Cristo, né? Eu vejo dessa forma, eu achei muito producente e eu acho que a gente entender, ou melhor, assimilar mais a ideia do espiritismo como filosofia e ciência com consequências morais, eu acho que é uma boa prática. Enfim, basicamente é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Ô, Antônio, eu que agradeço o seu comentário, acrescenta demais, né? Você colocou aí, as propostas são diferentes, né? Isso que eu acho bacana quando o professor coloca lá no que é o espiritismo, que todo mundo tem o seu lugar. As religiões, elas possuem o seu lugar, o seu papel. A proposta do espiritismo é diferente. Nós já vivenciamos, nós já passamos por lá. Nós já utilizamos todos os recursos exteriores para edificação da fé. O momento nosso é outro. Não quer dizer que não seja importante. A gente pega dentro da lei de adoração, no Livro dos Espíritos, eles dizem que a adoração exterior é a elevação do pensamento a Deus. Mas que até nas oferendas, nos movimentos exteriores, o que é levado em consideração é a intenção do indivíduo. Então, até a prece,
Não é quem ora mais bonito, quem ora menos bonito, quem fala palavras bonitas, não. Tá saindo do coração? Então é isso que é válido. Olha que bacana isso. Faz com que a gente olhe para os movimentos, sem desfazer dos movimentos, e olha para a gente e fala assim, deixa eu ver se está saindo do meu coração, se a minha prece está saindo do meu coração e indo para o sentimento divino, para o coração divino. Então, acho isso muito bacana, porque dá para a gente uma percepção do nosso momento. Do nosso momento, porque se nós já passamos pela fase de termos uma crença de que quando você acende uma vela para um santo de sua devoção, se naquele momento a vela é importante para a edificação da sua fé, hoje em dia a gente já tem condições de compreender pela própria narrativa complementar dos espíritos, como de André Luiz, por exemplo, que quando o indivíduo está acendendo uma vela ali e fazendo uma prece com devoção, o católico, por exemplo, ele ainda não sabe que a verdadeira luz é aquela que é acesa dentro dele. Então, é uma luz que acende dentro dele. A vela, se tirar a vela, uma hora ele vai entender, numa determinada fase da experiência dele de fé, ele vai entender que a luz que a gente tem que acender dentro da gente. Mas enquanto a pessoa está acendendo a vela ali e fazendo a sua prece com amor, com devoção, olhando para o evangelho como roteiro luminoso, isso é válido, isso é importante. Isso dá para a gente um grau de respeito para com os movimentos, para com os esforços das pessoas de buscar a religião para além de um processo de barganha, né, gente? Porque, veja bem, até o movimento espírita, o espiritismo, que não é uma religião, muitas pessoas buscam o espiritismo achando mesmo que é uma questão de, não, eu estou vindo aqui, eu tô querendo melhorar, estou aprendendo, eu faço uma tarefa, mas a pessoa pensa que é uma moeda de troca. Se ela não aprofundar no estudo, ela vai passar uma encarnação inteira estudando espiritismo, achando que é uma moeda de troca, tipo assim, eu estou fazendo tarefa para garantir o nosso lar. Eu estou fazendo tarefa para não ir para um umbral. Eu estou fazendo... A pessoa não aprofunda. Por quê? Porque só fica assistindo palestra. Palestra, gente, é bom, sabe? Mas a palestra, ela não alimenta. Porque em 50 minutos não dá para você aprofundar. A expositor tem introdução, desenvolvimento, conclusão em 50 minutos. Aprofundamento é em seminário, é grupos de estudo, é pegar uma obra dessa aqui, ó. Nós poderíamos, eu estou falando sem mediar, ficar mais umas 3 horas refletindo em torno só da introdução. Desse item 1 da introdução. Porque a análise precisa ser minuciosa. Se eu ler rápido, daqui a pouco eu vou falar, claro que o espiritismo é muito melhor do que o espiritualismo. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Não é uma coisa ou outra, é e outra. Inclusive, o professor Allan Kardec fala que, e Emmanuel reforça isso e desenvolve isso, de que o espírita parte do espiritualismo. O espírito espírita parte do espiritualismo. De não dar um salto quântico, não. Parte do espiritualismo. Eu não sei qual que foi a escola religiosa que vocês abraçaram até conhecer o espiritismo como filosofia de vida. A minha escola religiosa foi o candomblé. Eu vivi no candomblé dos 14 aos 25. Uma religião espiritualista. Então, não é uma coisa ou outra, é e outra, porque isso serve, o espiritualismo serve de base. No primeiro contato que a gente tem com a vida futura, mundo espiritual, tanto que o Emmanuel vira e diz, né, que a gente precisa de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, que é consequência moral da doutrina espírita. Inclusive, só para contextualizar, o Haroldo Dutra Dias,
ele fala que toda manifestação religiosa é sagrada. Mas com relação às práticas religiosas, ao ritualístico, são bem-vindas, respeitáveis, mas insuficientes para o processo de renovação moral, né? As práticas religiosas, o ritualístico, né? E muitas pessoas se identificam com isso, né? É o momento delas, né? É respeitável, né? Mas realmente é insuficiente, né? A reforma íntima vai bem mais além disso do que a prática religiosa, né? E o benfeitor Emmanuel tem um ensinamento dele, não sei se eu vou ter competência para reproduzir aqui, mas ele diz assim: quem alcançou a felicidade de entender os ensinamentos de Cristo e dos seus emissários, recebe um sagrado depósito de valores imortais, e é justo que quem saiba se constitua devedor de quem ignore, e quem possua se reconheça devedor de quem não tenha, né? Então, assim, haja vista a responsabilidade de nós, que já temos acesso a essas verdades imperecíveis do Evangelho, temos a obrigação moral de ajudar o companheiro que ainda está no momento dele, né? Sem agredir consciência, sem interferir no livre-arbítrio, né? Mas ajudar de modo, acho, mais plausível aí, pelo exemplo, né? Enfim, não sei se vocês concordam. Mas... Você está falando da contribuição de nós espíritas com outros religiosos, Antônio? Baseado no ensinamento do Emmanuel, que eu citei acima, porque a gente, quando fala em reforma íntima, eu particularmente, até esse momento, eu tinha uma tendência de achar que era um problema particularmente nosso, né? Mas quando ele fala que quem tem acesso a essas verdades se constitua devedor de quem ignore e se reconhece devedor de quem não possua, aí eleva um pouco mais a nossa responsabilidade com relação a outrem, né? Nós não temos que ser responsáveis pela reforma íntima do outro. Como a Dutra diz, ele fala muito bem, ele diz assim: nós não temos o direito de agredir consciências e violentar ninguém, mas não podemos ficar calados diante dos equívocos, né? Então, é uma equação difícil de fechar, né, Rose? Porque você tem que ter... A quem muito se deu, muito será cobrado, né? Então, você tem esse acesso a essas informações. Mas você tem que dar a sua contribuição para quem não... Para quem ainda não está no seu momento, né? Digamos, ainda de busca, né? Mas, ao mesmo tempo, não interferir no livre-arbítrio, não interromper, não violentar consciências, não interferir no livre-arbítrio. Realmente é uma equação difícil. Eu acho que a gente já pode fazer isso pelo exemplo, né? Eu vou fazer um comentário partindo do que você falou. Veja bem, a transformação moral, a iluminação interior, ela parte do ensino do Cristo, um convite de ouviste do que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, veja bem, todo religioso tem acesso a isso. Todo religioso. E quem não é religioso também. Porque quando você pega, por exemplo, um ateu, um agnóstico, ele tem noção das questões éticas da vida. Se a gente pega dentro da própria filosofia de vários filósofos, há sempre um convite à reflexão, à mudança de sair da mediocridade e ir para um patamar de um humano mais melhorado. Como, por exemplo, um filósofo que eu adoro, que é Nietzsche, que ele fala do super-homem. O super-homem é o ser humano que se supera a cada momento. E nós estamos falando de uma linha de filosofia, uma linha filosófica. Imagina pegar movimentos religiosos sérios, que aí a gente tem que entender o seguinte: tem a religião, tem os religiosos. Tem a religião, tem os religiosos. Madre Teresa de Calcutá era religiosa. Era católica. Francisco de Assis era católico. Irmã Dulce também. Então, o problema não é do catolicismo. Estão me fazendo entender, turma? Para todo mundo. Tô trabalhando em cima do que você falou, tá, Antônio? Eu entendo, assim, eles eram católicos, perfeito,
Mas tinha muita espiritualidade, né? Não, mas estou dizendo do ponto de vista religioso, porque tem gente que pensa que o problema é o catolicismo, não é? Ah, bom. Entendi. O Papa Francisco era católico, era um papa. Para a gente não achar que não existe espiritualidade nas religiões. Ah, não. Exemplo. Os maiores doutores, especialistas em evangelho, são protestantes e católicos. É bom a gente entender. Pastorino foi um indivíduo da igreja. Lembram da sabedoria do evangelho? Pastorino. Lembra daquele tratado de evangelho de Pastorino? Pastorino escreveu um tratado de evangelho, de análise interpretativa. De onde que surge isso? Ele que contribuiu tanto com o espiritismo, surge das suas experiências enquanto católico. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o evangelho é o mesmo, vai depender do movimento, da sinceridade de cada coração. Tem pessoas que vão utilizar as escolas religiosas como um suporte de poder, e outras vão utilizar as escolas religiosas para o autoconhecimento e para o aperfeiçoamento. Isso é que é lindo. Do mesmo jeito que existem espíritas que se utilizam do espiritismo para obter determinadas credenciais humanas e usam de uma forma indevida a doutrina espírita, o movimento espírita, prejudica, faz um desserviço à doutrina, mesmo tendo o ensino coletivo dos espíritos superiores que falam para a gente o seguinte: olha, a gente deve servir ao Cristo e não se servir do Cristo. Eu acho que se a gente entender espiritismo, procurar viver e se libertar cada dia das nossas ilusões e nos melhorar enquanto pessoas, já está excelente. Sinceramente, já está bom demais, já está excelente. Porque o que a gente vê, e eu estava agora no estudo, agora há pouco, falando sobre isso, um estudo também do Livro dos Espíritos, que a gente faz toda sexta-feira. Você pega o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Existe um hospital só para receber os espíritos na erradicidade. Tamanho comprometimento nosso, já ainda com todo o conhecimento que a gente tem acesso. O Cristo aponta para um lado, a pessoa vai para outro, totalmente diferente, usando a própria doutrina espírita. Então, o espiritismo, ele não nos coloca em posição de privilégio nenhuma, mesmo. Pelo contrário, faz com que a gente se aproxime do outro, respeitando o lugar, igual colocou o Antônio para nós, respeitando a liberdade de pensamento sem violentar consciências, mas valorizando o lugar da pessoa. Era o que Kardec dizia, que se a pessoa era um católico, por exemplo, se ela compreendesse a doutrina espírita, ela ia se tornar um católico muito mais dedicado, responsável, amoroso, porque o espiritismo aponta para o evangelho, e o evangelho propõe isso. Então, por isso que a doutrina espírita é filosofia, também. Porque a gente consegue transitar, entender essas questões, né? Sem aquele processo de desfazer dos movimentos. Eu já vi colocações muito infelizes de espíritas com evangélicos. Tive uma experiência uma vez triste. Levei uma amiga evangélica para um grupo de estudo minucioso do Evangelho de Jesus, numa determinada instituição espírita. Porque do mesmo jeito que ela me chamava para ir na igreja, eu ia, participava e tudo, e convidei ela, foi com o maior carinho, o maior amor. Chegando lá, os espíritas não trataram ela como eu fui tratada na igreja, com respeito, com amor. O que o pessoal fez foi desfazer da fé dela, dizer que eles se espelhavam muito no Antigo Testamento, que era punitivo,
falando de postura indevida de pastor. Ou seja, a pessoa pegou o que há de pior no movimento e ressaltou isso. Existem movimentos maravilhosos. Então, eu olhei e falei, gente, isso é sintomático, é um diagnóstico. O que eu vi foi uma experiência, assim, de... Como é que eu posso dizer? De experimentação, de que estava muito ruim. O pensamento daquela turma estava muito ruim. Ao invés de dizer, que bom que você é evangélico, não, que bacana. Por quê? É o que ensina o professor Allan Kardec. Você vai sentar com a pessoa para conversar com ela, sabendo que ele é evangélico, você vai falar de reencarnação? Imortalidade da alma? Comunicação com os espíritos? Gente, grande parte da humanidade é reencarnacionista. A consciência da reencarnação não os torna melhores. Conquista de virtude é outra coisa. Você vai sentar com uma pessoa que é evangélica, você vai perder a oportunidade de falar sobre Jesus, o guia e modelo da humanidade, o porta-voz divino, o pastor das ovelhas? Então, tudo vai depender do modo com que a gente compreende a doutrina e o modo que a gente trata. Por isso que eu falei, o que é o Espiritismo é um livro que deve ser lido para entender o que é a postura do homem de bem. Porque o professor Allan Kardec valorizou todas as colocações, igual fez o Chico no Pinga Fogo. Chico valorizava todas as colocações, de uma gentileza, de uma candura. Aí a gente entende o que é espiritismo. Você fala, nossa, que bacana, que respeito. Desfez de ninguém. De ninguém. Lembram do pastor que fez uma pergunta para o Chico? Uma pergunta, onde que estava a reencarnação com a criação de Adão e Eva? Adão e Eva era a reencarnação de quem? Perguntou o pastor. O Chico, antes da resposta, exaltou o pastor. Agradeceu, exatamente, elegância moral, fineza, né? Aquela fineza digna de ser, como é que fala? Replicada. Ele foi, exaltou o pastor, agradeceu a pergunta do pastor, falou que ele se sentia muito honrado por aquele indivíduo que representava milhares de cristãos. Gente, a gente olha e fala, meu Deus, que homem maravilhoso, que representante do espiritismo no Brasil. E é isso. É o que Emmanuel coloca pra gente. A pessoa olha e pensa que a gente vai fazer uma crítica a ela porque ela é de uma religião. Você fala, não, que bacana. Religião tão bacana, parabéns. Me conta um pouquinho da sua religião. Não dá para bater boca com um testemunho de Jeová que bate na porta da sua casa às 8 da manhã no domingo. Ali é o evangelho que bate a sua porta. É importante virar e dizer. A pessoa pergunta, posso ler? Claro, meu amigo, claro que você pode ler. Lê o evangelho aí. Aí quem vai decodificar a mensagem somos nós que somos espíritos. Mas deixa a pessoa falar. Porque ali é uma evangelização porta a porta. Coisa que muitos de nós não fazemos. Né? Às vezes a pessoa da campanha do Quilo acha que está ali só para pedir alimento. Mas não é. Ali vale, cada porta que a gente bate para pedir o alimento, vale a gente fazer uma prece, vibrar pelo lar, pedir aos bons espíritos que amparem aquela família, que abençoe aquele lar, abençoe aquela família. E isso é evangelizar porta a porta. E o que eles fazem trazendo a mensagem para a gente, um convite a eles, ao modo deles. E tá tudo excelente, tá maravilhoso. Quanto mais evangelho, melhor. Obrigada, viu, Antônio, pela sua colaboração, viu? Não daria para a gente desdobrar aqui se não fosse seu comentário, suas colocações aí tão bem embasadas. E isso foi porque é o primeiro dia, né? É realmente muito, muito interessante, viu? Esse livro dos Espíritos, esse estudo, viu? Nós também já estamos chegando ao finalzinho, né? Alguém ainda levantou a mão? Mais uma pessoa levantou a mão. Lourdinha Cardoso levantou a mão. Não, é só para falar que é muito difícil ser espírita, não é? Ser espiritualista é bom, mas ser espírita é difícil demais, não é? Por que, Lourdinha, que você coloca assim? Ah, é muito difícil. A gente tem que ser correta demais.
É difícil. Não. Estudo. Mas o Kardec não fala que a gente tem que ser correto demais, não. Mas o estudo. Mas a gente se cobra isso. Mas isso aí, essa herança, sabe de quê? Cobrar. Ô, Lurdinha, daqui uns 2, 3 meses, você vai ver o tanto que a gente vai diminuindo essa culpa, sabe? Porque essa culpa é daquela pressão que faziam lá atrás, de indivíduos que, infelizmente, usavam a religião para colocar temor nas pessoas, para violentar as consciências, para ameaçar as pessoas com o fogo do inferno. Isso aí é uma herança que a gente tem que abrir mão dela. Porque o evangelho, Jesus falou que o fardo dele é leve e suave. E o jugo é suave. Evangelho tira fardos das nossas costas, não coloca mais um. Então, Kardec vai falar para a gente que as pequenas mudanças é o espiritismo em nós. Vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho 1 ano de espiritismo. Se eu olho para trás, eu falo, gente, tanta coisa que eu aprendi de doutrina, mudei em tanta coisa. É assim com todos nós. Não tenhamos dúvidas. Se vocês pararem para fazer um exame da consciência, vocês vão perceber que vocês mudaram muito. Porque não tem como a gente ter acesso a informações tão claras, tão perfeitas, a gente continuar a mesma coisa. A gente vai mudando o nosso modo de entender a vida, de pensar, o nosso modo de sentir e vamos mudando nosso comportamento. Não é instantâneo, porque não é falso. O falso que é instantâneo. É lento, é gradativo e não tem que ter pressa. É degustar cada mudança. É vibrar com cada mudança, é vibrar com cada conhecimento. A gente tem que sair daqui hoje assim, nossa, que coisa boa, aprendi tanta coisa. E não assim, nossa, que responsabilidade, que medo. Não. Isso aí é coisa de lá de trás. Não vou nem falar coisa de quem não. Para a gente não misturar uma coisa na outra. Mas isso foi uma estratégia de temor lá de trás. Que a gente tem que abrir mão. Evangelho é boa nova. É alegria. Se cobrando. Quanto mais você estuda, mais você se cobra, mais você quer para saber, né? Ah, não, mas então você continua aqui no estudo aqui, nesse estudo aqui, daqui a pouco você não vai parar de se cobrar. Com certeza. Viu? Porque isso aí é uma coisa que não pode, não. Eu adorei. Porque isso é uma coisa humana, não é uma coisa dos espíritos superiores. Sabe? Não é para se torturar, nada disso, nada disso. Mas eu não me torturo, não. Eu só me cobro. Mas essa cobrança aí ela não provém, não. Pode ficar tranquila que é um processo que ele é lento, gradativo e, vamos dizer, é um casamento nosso com o divino. Não tem como ser ruim. Casamento é alegria. Não tem como ser ruim. Ô, Lurdinha, minha senha é a próxima aí, viu? Nesse negócio de se cobrar, minha senha depois das coisas. O Eduardo colocou pra gente lá, olha o alívio do Evangelho. Olha o alívio do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho é alívio, não é colocar mais um fardo, mais um peso, falar que a gente tem que mudar instantâneo. Mentira, ninguém muda instantâneo, não. Mas não é que a gente tem, a gente quer se cobrar, a gente quer aprender, a gente quer melhorar. Aí a gente vai vendo que a gente precisa disso, né? Não é uma cobrança no sentido negativo. É uma cobrança positiva, entendeu? Ah, tá. Então é diferente. A cobrança positiva é o olhar para si mesmo. É a responsabilidade consigo, é a cura moral. Aí sim. Agora, aquela coisa que deprime a gente, que deixa a gente triste, que deixa a gente desanimado com a doutrina, isso aí não provém, não. Aí faz mal pra gente. Obrigada, viu, Lurdinha, pelo comentário. Beijo. Obrigada, adorei, viu? Nós já estamos a 21h33, né? Nós já estamos já passando o nosso tempo, né? O José Raimundo vai fazer será que a Sandra poderia deixar a pergunta dela para a próxima? Que vai continuar na próxima sexta-feira. Na próxima primeira sexta-feira do mês, novamente. Que já são 21h36, não é, José Raimundo? Na verdade, eu queria só, porque eu perdi o início, então eu estou um pouco perdida, né? Eu recebi o encartezinho falando que é uma vez ao mês, mas eu não sei se foi passada alguma informação no início, se vai existir algum grupo para a gente receber informação, é porque eu estou perdida. Esse link vai ser passado. Não, eu falo um grupo para eu tirar as dúvidas que eu iria tirar aqui. Ou eu posso chamar uma de vocês?
Não, porque vai continuar na próxima, primeira, segunda, sexta-feira do mês. Vai dar continuidade. Se você quiser anotar, Sandra, aí na próxima primeira sexta-feira do mês, no início do estudo eu passo a palavra para você, você faz seus questionamentos, a gente conversa e retoma. Se você puder fazer isso, fazendo favor, viu? É bom que vai ajudar todo mundo a refletir também sobre as suas questões. Tá. Não, mas não era dúvida do estudo, não, era do curso mesmo. Mas tem... Tá tranquilo, então, obrigada. Vê com quem você recebeu o link, né? Para te mandar novamente. Foi o Rafa Vieira. Sim. Então é isso, né? Fica para a próxima. E aí vai continuar na próxima. O José Raimundo vai fazer encerramento, José Raimundo? Você está aí? Eu acho que ele... Ô, Jaqueline, estou aqui. Estou à sua disposição, minha amiga. Sim. Olha, né? Na hora que você passar a palavra para mim... Eu acho que nós podemos fazer os agradecimentos finais, né? Que nós já estamos passando também no horário, né? Agradecer muito, né? A Rose por esse estudo, né? A cada um que esteve aqui presente, né? Então, nós vamos continuar na próxima primeira sexta-feira do mês. Na quarta-feira que vem vai ser... Você vai falar, né, José Raimundo? Você pode falar? Vou falar. Pode falar. Gente, boa noite a todos. Eu e a Jaqueline, nós vamos estar acompanhando, auxiliando de alguma forma aos expositores que vão estar conosco. É um estudo novo, está começando hoje, é o início hoje. Nós tivemos o prazer de ter a Rose trazendo para a gente o início dos estudos do Livro dos Espíritos. Vai acontecer esse estudo toda sexta-feira. A primeira sexta-feira acontece com a Rose Leite. A segunda sexta será o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Wanda Reis. Na terceira sexta-feira é o Céu e o Inferno, com o Flávio Rangel, isso de cada mês. A Gênese, quarta-feira de cada mês, com o Jurandir Madeira. O Livro dos Médiuns, toda quarta-feira, com o Flávio Rangel. E os meses que tiverem sextas-feiras, será o estudo da Revista Espírita com Nívia Amanso. Então, nós agradecemos ao SOS Preces Bezerra de Menezes, agradece imensamente os corações que participaram, agradecemos a Rose demais da conta pelos seus ensinamentos e, se Deus quiser, e Ele quer, na próxima sexta-feira estaremos aí. Nós vamos fazer a nossa prece, desejando a todos um excelente final de semana e uma próxima semana de saúde e trabalho para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece, vamos acalmar as nossas mentes, acerenar os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe, Mãe de Jesus, por essa oportunidade dos estudos com pessoas qualificadas, estão trazendo ensinamentos maravilhosos para a gente. O SOS Prece fica muito feliz com isso. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade. Desejamos a todos saúde e paz. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela tolerância aí. Boa semana.